E nosso tema foi um tema que, na verdade, ele é um tema que é um problema em todo o nosso país, que é o problema exatamente da ressocialização, né, do sistema carcerário. E hoje, no Brasil, nós sabemos que existe uma superlotação, né, desse sistema. Inclusive, eu trouxe dados hoje dele, dados técnicos, que eu queria até falar antes de apresentar o doutor Igor, que hoje, no raio-x das prisões, nós temos um déficit de 286 mil vagas, ou seja, tem 286 mil pessoas a mais que fazem parte do nosso sistema carcerário brasileiro. E aí vocês imaginam a superlotação e como é nosso sistema prisional. Então agora eu vou entrar, o nosso convidado é o Dr. Igor Cauê, ele é especialista em políticas criminais, ele é advogado também, ele é gerente jurídico da Humanitas 360. A Humanitas, ela é especialista em criar cooperativas sociais em penitenciárias brasileiras e eles fazem um trabalho muito bom aqui no Maranhão, fizeram uma parceria com o governo e eu achei muito importante todos tomarem conhecimento, porque a nossa sociedade precisa saber do que tem de positivo que está acontecendo, né? Então, principalmente na nossa cidade, São Luís. E essa parceria, esse do Humanitas, foi muito bom para o sistema prisional em relação a levar uma nova conscientização para os detentos, né? Então agora eu vou chamar aqui o doutor Igor para que ele nos explique melhor e vocês fiquem por dentro de toda a novidade. Olá, Igor, tudo bem, meu querido? Olá, doutora Carla, Bom tudo te bem? ver, Sim. doutor Igor. Estou te chamando, Bem. vou me limitar aos doutores. Vamos falar, Vamos tá bom? eliminar os doutores para a gente ficar à vontade. É Tem verdade. E aí, tudo bem contigo? Bom te ver. Em breve, tudo bem, graças a Deus. graças a Deus. E assim, um pouco frio aqui em São Paulo, tô aqui na É? capital de São Paulo, assim, bastante frio, mas a gente tá bem, graças a Deus. E Ah, vamos lá fazer nossa live de hoje, que tem um tema muito específico e importante para a sociedade, né? Sistema prisional, sistema de egresso, envolve aí isso. a vida de muitas pessoas. Isso. E, Igor, te agradeço primeiramente pelo convite, ter aceito esse convite, pela tua disponibilidade. Eu sei que tu tem um dia corrido, um tempo corrido, mas achei muito importante nós levarmos essa notícia, porque muitas pessoas da sociedade não sabem o que está acontecendo no Maranhão, não sabem do trabalho da Humanitas 360, das cooperativas, e é muito importante para que a gente mostre também o lado positivo, né? Porque nós sabemos do déficit prisional que existe no Brasil, que é um caos. Mas é bom saber o que está sendo feito para que haja uma ressocialização, né? Uma nova conscientização das detentas. E com isso eu queria já começar a nossa live pedindo para te apresentar primeiro o trabalho de vocês da Humanitas, que é o objetivo, de que se trata, e primeiramente isso. E a gente vai conversando. Vamos lá. Então, meu nome é Igor, né? Como a doutora disse aí, eu sou especialista em Direito Criminal e Criminologia pela PUC e tenho aí uma honra de compor o time também do Instituto Humanitas 360, que é uma instituição brasileira e também americana que está composta aí com uma atuação em três linhas. A primeira, que é a de cidadania ativa, a segunda, que é a redução da violência, e a outra, que é o engajamento cidadão. Nós trabalhamos com uma rede de transparência da justiça criminal, com vários projetos, engajamento cidadão também, mas específico na parte de redução da violência, a gente atua com um chamado programa Empreendedorismo Atrás Além das Grades. O que Muito bom. significa isso? Nós verificamos lá no estado do Pará, em Ananindeua, uma cooperativa de mulheres composta dentro do sistema prisional, que dali começaram a desenvolver trabalhos sociais e socioeducativos e culturais internos, um grupo, e que depois de anos elas começaram a não depender mais do crime e também não depender da própria realidade criminosa ou tudo que circunda a vida delas de forma de vulnerabilidade social, dado que elas tiveram incremento de uma renda cidadã constituída por um processo educativo que a cooperativa trouxe. Então, pensando nisso, o Instituto trouxe isso para nível Brasil e a gente como fez uma parceria com o Conselho Nacional de Justiça para nós implementarmos no Brasil as iniciativas de empreendimentos cívicos sociais dentro do sistema prisional. Chegamos então no estado do Maranhão. Quando nós chegamos no estado do Maranhão, tivemos a grata felicidade de estabelecer uma parceria com a Secretaria de Administração Penitenciária e nisso
a gente conseguiu, então, criar a primeira cooperativa social de mulheres dentro da unidade prisional feminina daí de São Luís. A unidade prisional de São Luís, ela tem uma especificidade porque é a única unidade feminina que reúne todas as mulheres presas do Estado. Mas, quando nós entramos na unidade prisional, verificamos ainda mais um elemento, que é a questão da vulnerabilidade agravada por uma questão de renda. E assim como hoje o Brasil vive várias crises, o sistema prisional também se assola com essas crises econômicas. Então, pensando em tudo isso, a gente criou um sistema de cooperativas em que a mulher ela passa a ser dona do próprio negócio, ela deixa de precisar do crime e precisar de qualquer iniciativa criminosa para sobrevivência, e também, além dela, acompanhando o processo dela de sair da prisão até quando ela ganha liberdade, ela passa a ter, junto com a sua família, uma condição de participação na cooperativa que permite renda cidadã. Mas a gente trabalha com uma estratégia, doutora, que é assim, a renda constituída seguido de uma análise social. Por quê? Porque nós temos que tirar as pessoas da desvantagem social, dado toda a característica individual de cada grupo social, e a partir disso a gente trabalhar com a renda para que tenha consciência da constituição dessa possibilidade econômica. Sim. Igor, eu te pergunto, eu vi que o Humanitas tem o prazo, vocês têm um modelo incubador de 2 anos, né? Então é o seguinte, vocês treinam as detentas, e como funciona esses 2 anos? É o quê? É exatamente o tempo de conscientização dessa renda? Me explica um pouco isso que eu gostaria de saber. Bom, a formação começa assim, nós 2 anos de trabalho para que elas possam adquirir a gestão, a autonomia e as condições de administrar o próprio negócio. Sim. Mas, durante esses 2 anos também, a gente instituiu um processo de formação. Inicia-se como formação teóricas e práticas dentro das áreas que foi escolhido, especialmente aí no Maranhão, que é no caso de artesanato, souvenirs e bijuterias. Elas desenvolvem produtos da economia local, com características regionais, ativando a economia criativa do Estado e valorizando a regionalidade. Depois disso, as meninas passam por um processo de participação do Conselho de Administração e também do Conselho Fiscal daquele grupo da cooperativa, né, administração da empresa, e elas passam por essa formação. Por quê? Porque elas são as donas do negócio. A grande diferença de nós termos uma startup de forma individual é que a cooperativa no formato de cooperativa social, que tem uma lei específica, permite que nós trabalhemos desde a fase do sistema prisional até a pessoa quando se torna egressa do sistema prisional. Lembrando que o fato dela ser cooperada, ela passa a ter uma viabilidade econômica lícita, ela pode pagar os impostos dela como qualquer cidadão, ela passa a valorizar a economia criativa do Estado, ela tem um processo de liberdade ressignificada com o trabalho social que o Instituto aplica junto com o tripé, que é um psicólogo, um advogado e mais a parte do próprio assistente social, e toda a formação que a gente dá ao longo desse caminho. Durante esses 2 anos ainda, nós elaboramos um produto que vai compartilhar a história de vida dessas pessoas. Que produtos são esses? São produtos que traduzem a identidade cultural dessas pessoas. Porque o grande fator de levar hoje as pessoas para a prisão um deles está ligado à crise identitária das pessoas, porque elas querem se fazer parte de algo. Todo mundo quer pertencer a algo. E por conta disso, elas traduzem esse pertencimento numa possibilidade de agora ser dono do negócio e construir o teu produto. A construção do produto, ela leva uma etiqueta que tem uma história de vida de quem efetivamente construiu aquilo. Isso, e é chamado de tag, né? E essa etiqueta que vai no produto, ela permite que a gente tenha um impacto direto na mudança sistêmica do pensamento da sociedade sobre pena, prisão e justiça criminal. Por quê? Porque você, mãe, você, pai, ou aquele cidadão que não conhece o sistema prisional, começa a entender que na cadeia também existem pessoas que têm capacidade e pessoas que podem ter oportunidade de se ressignificar. O processo de ressocialização não é só competência do Estado, mas é competência da sociedade. A gente se responsabilizar pelo produto social que a gente traduz. E aí, dessa perspectiva, quando tem uma etiqueta com o nome de quem fez, com o material de onde veio e por que ela está participando desse projeto,
torna-se evidente que essa mulher passa a ter um reconhecimento social. Muitas das pessoas que estão no crime, elas buscam a questão da esperança. A esperança hoje que reina por conta da desesperança trazida pela ineficiência de várias políticas públicas, ela hoje é traduzida no produto dentro de uma marca. Nós criamos, dentro desses 2 anos, uma marca chamada Marca Tereza. O que é a Tereza? É a corda trançada que se jogava no muro para que as pessoas fugissem da prisão. Quando a gente fala de Tereza aqui, é a corda utilizada para ressignificar o processo de liberdade dessas pessoas com emancipação efetiva e social, pessoal, psicológica, a questão de intercooperação daquelas pessoas, o vínculo, a autonomia, a reconstrução de vários fatores emancipatórios e de engajamento cidadão que permite exatamente que essa pessoa, ao utilizar-se da marca Tereza, nós atingimos a tereza.org, que é o site, a Tereza com Z, atingimos a mudança sistêmica que a gente tanto busca sobre pena e prisão. E, no final desses 2 anos, a gente faz o acompanhamento, então, dessas mulheres, porque nos interessa, enquanto instituto e também como pesquisadores, entendermos o quão de mensuração de impacto tem a possibilidade dessas iniciativas formadas pela própria comunidade de retornar retornos positivos, não só econômicos, mas também social, que é evitar o encarceramento, ou seja, evitar, por exemplo, a reincidência criminal, que é um dos grandes fatores hoje altíssimos no Brasil. Imagina. Só para falar para as pessoas, Tereza, não sei se vocês sabem, é aquela... Vocês veem muito em filme, aquela corda, falam que é lençol amarrado, aquele nó, aquilo ali que se chama de corda Tereza, né, Igor? É que para as pessoas saberem, vulgarmente falando. Porque as pessoas não quiseram, mas é isso aí, exatamente aquelas cordas que a gente via, que eram os lençóis até em filme, né? E amarravam e jogavam para poder elas saírem. Então, é isso que é chamado de corda Tereza. Mas, Igor, foi muito bom o teu esclarecimento. Agora eu te pergunto, dentro daqui no sistema prisional aqui de São Luís, a cooperativa é a cooperativa Puxar, né? Vocês, como é feita são as detentas de regime semiaberto que fazem parte do trabalho? Queria que tu explicasse para as pessoas entenderem. Bom, a cooperativa aí foi intitulada Cuxá porque a gente entende que fazer o processo de ressignificação dessa liberdade da pessoa, ela tem que ter o pertencimento até na construção do nome. O nome Cuxá foi dado por conta da culinária típica do Maranhão, né? Do Cuxá, mas e muito embora a gente não trabalhe com produtos alimentícios ou com gênero alimentício, a gente trabalha aí com algo que é o artesanato construído a partir da história do Maranhão, seja do azulejo, seja de qualquer outra arte que a gente possa identificar a construção. Mas essa construção é feita com designer, supervisão técnica, junto com essas mulheres. Nós temos, por exemplo, no tereza.org, que é o site da Tereza, que a marca Tereza hoje comercializa também produtos de várias outras cooperativas que a gente vai implementando ao longo do Brasil, de mulheres que estão no sistema prisional, mas também fora. Hoje, no Maranhão, elas iniciam no sistema fechado, ou seja, atrás das grades. Mas a gente fala que vai até além das grades. Por quê? Porque a gente acompanha todas as fases de progressão de regime, desde o regime fechado, semiaberto, depois aberto, quem está em livramento condicional. Vejam que hoje no Brasil nós temos um fator que é muito, que pega muito a pessoa egressa, ou a pessoa que está em regime aberto ou cumpre alguma pena alternativa. Parecido com vários sistemas internacionais, a gente tem no Brasil o chamado pena-multa, que inviabiliza, por exemplo, você tirar o título de eleitor por uma condição de que você foi condenado no crime, lá, né, com a sentença condenatória, inviabilizou, cancelou teu título. Você não ter título faz com que você também não tenha a condição de ter a carteira de trabalho. O que isso vai resultar para a vida das pessoas? A não possibilidade de trabalho. Se a gente quer, de fato, ressignificar a vida das pessoas, a gente precisa trabalhar com métodos lícitos que tragam elas para o processo participativo. Então, a cooperativa permite que essas pessoas, ao saírem do cárcere, elas possam continuar trabalhando, mas agora como empresárias. Elas são donas do negócio de impacto social, e aí acompanha todas as fases, até a própria família da pessoa. Ah, que bom. E é bom que se gerar renda, se depois ela tiver realmente, como você falar, um resultado, isso é muito bom, não só
para a prática profissional, mas também para o incentivo das outras que estão trabalhando, de ver que aquelas que já saíram, já foram ressocializadas, já tem uma forma de renda. É porque, como tu falaste mesmo, existe ainda esse problema, essa questão de levar a conscientização da própria sociedade que tem que participar. Por exemplo, Exato. O detento de regime semiaberto que necessita de emprego, né, necessita de um curso para poder ter o regime semiaberto, necessita apresentar. Então, isso já é um incentivo. Eu estou dando um exemplo, já para comparar com esse, porque a sociedade tem que participar dessa ressocialização e também reinserir essas pessoas, né, no mercado de trabalho, que é muito importante para tirar da ociosidade e ver que tem um dia uma luz no fim do túnel. E eu acho que a Humanitas está com esse trabalho e tem esse objetivo e é muito bom. E tu falaste que o exemplo foi... vocês se basearam numa cooperativa que funcionava em Belém, não é isso? Que funcionou em Belém. E Ananindeua, isso, no Pará. Ananindeua, desculpa, no Pará. Então é o seguinte, lá eles trabalhavam com artesanato, não é isso? Isso, cooperativa de arte feminina e artesanato. Para vocês verem que aqui no norte, né, aqui no Pará, no lado, um exemplo muito bom e efetivo do que acontece, né, do que aconteceu. Eu te pergunto, sim, mas vocês têm números aqui em São Luís? Com quantas detentas vocês estão trabalhando hoje em dia? Hoje nós estamos com 57 mulheres que estão no sistema prisional. Essa atualização ela é feita com frequência, porque acompanha a progressão de regime, e aí às vezes diminui no regime fechado, aumenta no regime aberto ou no semiaberto, mas no geral aí em torno de 55 mulheres que estão participando do projeto. Elas, inclusive, no período de coronavírus, a gente fez uma ação de visita social virtual recentemente para que restabelecesse no sistema prisional todo maranhense o direito à visita do familiar, do amigo, da sociedade, para com a pessoa privada de liberdade, porque a gente acredita que não de forma substitutiva, mas que o vínculo familiar é muito importante no processo de ressignificação da vida dessas pessoas. Mais além disso, essas mulheres estão trabalhando, produzindo as máscaras que foram para secretarias, produzindo EPIs e dentro desse período de coronavírus. E logo após agora o período de coronavírus, a tendência é que a gente faça um primeiro trabalho logo de inauguração, mas também um trabalho de trazer elas com a primeira linha de produtos, características do estado do Maranhão, e aí de fato a gente passar por um outro processo, que agora é a comercialização, a divulgação, o engajamento das pessoas que estão fora da sociedade. A ideia nossa sempre é engajar quem está fora para conhecer dentro do cárcere a realidade do sistema. Empreender, fazer parte do empreendedorismo exige a nossa capacidade de entender as necessidades básicas e primárias dessas pessoas. E, em especial, a famílias que estão carentes, que passam por dificuldades sociais e econômicas, elas precisam de atenção, assim como aquelas que estão dentro do sistema prisional. E é um conjunto de coisas. Por isso que a gente traz muito o ponto da importância do vínculo familiar, mais a importância do vínculo afetivo e acompanhamento técnico supervisionado por psicólogos com essas pessoas, porque todo o conjunto de trabalho depende disso. Doutora, é importante a gente citar que no mundo, desde que a gente passou pelas guerras, né, mundiais, a gente passou por um período aí de mundialização da economia, em que a gente passa a ter uma precarização do trabalho e uma nova característica de relação também de cárcere. O que acontece? O medo que era anteriormente estabelecido na Segunda Guerra, o medo da arma, o medo da guerra, hoje passou a ser um medo interno da sociedade que lidar com a segurança pública, dada a crise da sociedade urbanizada, a crise da criminalidade, ou seja, o excesso de criminalidade e a sensação de impunidade, o endurecimento das leis penais que não resultaram em garantias de direito e muito menos de recuperação de pessoas. Então, a gente passou por esse período e a gente agora tende para um período que também nos faz muita preocupação, que é esse período próximo ao neoliberalismo econômico, porque ele aumenta o índice de punitivismo, mas não aumenta o índice de recuperação de fato de pessoas. Recuperar pessoas ou ressignificar o processo delas depende de um processo em que o bem-estar social do Estado ou do aparato estatal atinja de fato a vida dessas pessoas
pessoas de forma positiva. E não só nós colocarmos na prisão um depósito de indesejáveis, um espaço segregador. Porque esse espaço segregado, ele é um espaço que reproduz um comportamento social não organizado. A exemplo, além do encarceramento, o índice de reincidência que a gente vive no Brasil. A gente tem também, no Brasil, no pós-guerra, um medo muito gigante por cada um dos cidadãos, que é da pulverização da relação do crime dentro dos próprios esquemas e estruturas do governo. O crime passa a ocupar vários espaços. E uma das preocupações nossa é que toda vez que a gente trabalha com pessoas presas, é que elas se desvinculem do fato criminoso e elas possam ser entendidas aqui como pessoas humanas de fato. A sociedade tem uma dificuldade gigante, às vezes, de entender que pessoas que passam por algum tipo de punição, necessariamente elas não são um crime, mas que elas são pessoas e são pessoas constituídas de direito e precisam de algum tipo de atenção. É um complexo que a gente trabalha e a ideia né, não só da instituição, mas a ideia dessa nova tendência de mudanças sistêmicas sobre pena, prisão e justiça é a gente buscar cada vez mais os mecanismos de interação dos indivíduos, interagir a sociedade com a realidade do poder público dentro do espaço prisional, porque não dá para admitir no Brasil mais que a gente está chegando a quase 900 mil pessoas encarceradas no Brasil, um país que despende muito na política criminal para poder prender, mas pouco trata da vida das pessoas de fato. E eu vou dizer mais, doutora, existem pessoas que estão no nosso meio que cumprem pena que necessariamente não estão na prisão. E entender também o fator do que é estar preso. Existem prisões que estão na cabeça das pessoas que não são prisões que estão atrás das grades, né? Existe a prisão de regime aberto, que é uma prisão, a prisão domiciliar. Entender todos esses conceitos percorre um caminho de nós introduzirmos dentro do cotidiano da vida das pessoas, sejam por produtos criados por elas, ou por quem está cumprindo pena, ou a partir dos seus depoimentos e ressignificação do processo delas num projeto como empreendedorismo atrás e além das grades. A gente faz com que a sociedade comece a refletir sobre esses fatores e esses pontos que são tão difíceis da sociedade às vezes entender, principalmente no que tange ao não sensacionalismo, a entender que a pessoa é humana, independente de ter cometido o crime ou não. Verdade. E eu quero até citar o seguinte, que esse tipo de parceria público-privada, como é as PPPs, que são a questão da Humanitas 360, o trabalho que vocês executam aqui, estão trabalhando aqui, é muito importante exatamente para tudo que você falou, para que as pessoas tenham uma nova conscientização. Porque, por exemplo, as prisões maranhenses, segundo o Monitor de Violência, que é um site que tem parceria com o G1, está 31,5% acima da capacidade, né? Uhum. Ou seja, tem muito mais pessoas do que comporta. Não só aqui, mas no Brasil. Como você falou, que já tem mais quase 900 mil detentos. E nós só vamos chegar a algum tipo de solução, não digo nem solução, mas que diminua exatamente através desse trabalho de ressocialização, mas que a sociedade também ofereça, junto com o governo, ofereça às pessoas que tenham consciência, na verdade, e as empresas, e tem algum tipo de trabalho para que as empresas façam essa parceria, algum tipo de incentivo, né? Seja eles sociais ou não, porque ainda existe dificuldade das famílias demais de encontrar trabalho para essas pessoas, principalmente no regime semiaberto. Hoje mesmo eu recebi no meu escritório uma pessoa que estava com dificuldade. Eu não trabalho na área criminal, mas foi me perguntar sobre isso. E eu falei, olha, realmente não é fácil, mas até orientei ela como fazer. Mas, assim, a gente vê que numa sociedade, no Brasil, ainda enfrenta demais essa questão, né? E vocês da Humanitas 360 já estão trazendo um novo modelo. E eu espero que outros estados também, vocês consigam fazer esse trabalho em outros estados. Vi até que vocês tiveram uma dificuldade em São Paulo, não sei porque é uma cidade que já é para estar totalmente engajada em isso, lá mesmo, aí mesmo que deve ter uma superlotação, e o governador não concordou. Eu achei um absurdo, até comentei isso com a Patrícia, mas assim, que esse tipo de parceria só beneficia as pessoas e as famílias. E não quer haver nada com política, mas é um trabalho social, né? É um empreendedorismo social,
que temos que ter também como meta, né? Não é só aquele empreendedorismo, mas é empreendedorismo social. Levar as pessoas a reinserir na sociedade. Mas eu te pergunto, dentro desse trabalho, vocês enfrentam algum tipo de dificuldade? Porque vocês trabalham com detentas e, assim, selecionar profissionais para estar com elas. Ou até a questão de segurança. Me diz como é que funciona isso aí. É importante, Segurança antes de eu dos comentar próprios isso... profissionais. Porque deve ter uma Sim. resistência. Então, eu queria saber como é. Existem resistências, mas existem muitas pessoas também que são muito positivas. E no estado do Maranhão, a gente encontrou um espaço junto com a Secretaria de Estado da Administração, que foi muito importante, porque existe um diálogo muito próximo com os agentes de segurança, os policiais penais. Antes de comentar um pouco disso, queria falar de São Paulo. São Paulo passou por um período que a gente teve uma cooperativa dentro do sistema prisional e a gente teve várias dificuldades com o governo, porque após o período aí que a gente viveu, um período de várias mudanças de governos no estado de São Paulo e mentalidades e formas de governo sobre o sistema de justiça e especial penitenciário, o governo do estado de São Paulo quer estabelecer hoje a privatização dos presídios. E aí, quando fala de privatização, quando fala de verticalização de prédios, de presídio, ampliação do sistema prisional, nos últimos 20 anos, o sistema prisional de São Paulo só aumentando. Hoje, no estado de São Paulo, 240 mil pessoas encarceradas, que é o maior estado em termos de expressão do próprio sistema penitenciário, dados que não são transparentes, enfim. E a nossa iniciativa lá com um grupo de mulheres, que foi de 55 mulheres lá, que hoje, inclusive, elas estão egressas e estão trabalhando ainda na cooperativa, foi uma iniciativa que o próprio governo foi contrário por conta de que ali se encontrava a oportunidade de criar um processo emancipatório e essas mulheres passaram a ter autonomia de um processo de construção de vida e não depender, inclusive, dos próprios aparatos estatais, ao ponto de ter a renda, constituição e capacidade de gerir a sua subsistência até no sistema prisional. O resultado de todo esse processo, e também porque nós somos contrário ao modelo de alocação de mão de obra, que significa isso? Que hoje só se emprega o preso porque existe um custo muito baixo e que, na verdade, sinceramente, ele faz uma atividade que não garante para ele fora do cárcere nenhum tipo de trabalho ou emprego por si próprio, um ofício, e também não garante para ele uma capacidade, um treinamento para que ele possa sair dali com uma profissão. Quando a gente faz o inverso, através do empreendedorismo, através da economia criativa, através do processo emancipatório dessas pessoas e trabalha a questão social e coloca a educação, a renda à disposição na vida dessas pessoas, elas deixam de depender, muitas das vezes, desse mecanismo que faz com que a pessoa, naquele modelo fordiano de produzir, e depois do cárcere, o que significou trabalhar na cadeia e você aqui fora não ter condições de trabalho mais. Então, questionando todo esse cenário, o governo, por uma questão ideológica, decidiu que rompesse as parcerias, contrário, inclusive, às campanhas, né? Mas o resultado foi o seguinte, que a gente passou por esse período, mas nós chegamos ao período das egressas. As egressas, que hoje já são 18 mulheres, quase 18, porque tem algumas que vão sair daqui uns dias, elas vão passar agora por um processo de um grupo que está sendo supervisionado por uma equipe psicológica e socioassistencial, e esse grupo está sendo treinado justamente para poder trabalhar aqui fora com a cooperativa. E, diferentemente do estado do Maranhão, porque no Maranhão a gente conseguiu com o parceiro, o governador Flávio Dino, e em especial toda a equipe de trabalho, Murilo, todo Kelly, toda a equipe da SEAP, a gente conseguiu introduzir esse trabalho de uma forma muito mais integradora, em que os agentes, os policiais penais participassem da construção. Agora a gente está com um desafio que é nós sentarmos com a equipe dos policiais penais e pensar neles. Pensar assim, você que trabalha no sistema prisional, qual é o que você passa? Porque nós não só olhamos para as pessoas que estão presas como se elas fossem exclusivas. A gente sabe que existem, por exemplo, policiais penais que passam por síndrome de burnout porque o trabalho é altamente estressante. Nós sabemos que policiais penais passam por processos às vezes, de repressão por uma questão de que ele é o agente estatal presente na vida dessas pessoas, mas que não tem, às vezes, um treinamento adequado ou precisa de um acompanhamento psicológico ou uma questão social para ser acompanhada. Então, pensando em tudo isso, a gente vai ter um momento, sim, de conversa
com esses policiais penais, logo após o coronavírus, para que a gente possa entender as suas realidades e trazer eles para próximo. E, nesse sentido, a gente passou por diversas dificuldades pelas experiências passadas, também com não só o grupo de funcionários ou de policiais penais, mas também grupos reacionários contrários a qualquer medida que vá de encontro com a vida dessas pessoas. Porque o dilema não só na cadeia, mas fora da cadeia e inclusive por gente com que autoridade que prega a ideia de que preso bom é preso morto. E essa ideia de que preso bom é preso morto, e também a ideia de que uma organização passa a mão na cabeça de preso, não, a gente não romantiza o crime, nem muito menos trabalha para o crime. A gente trabalha para emancipar pessoas dentro de um processo de integração social. É um processo inverso, é um processo de escuta ativa, é um processo de trazer as pessoas para a realidade, mas acompanhar essa realidade, não só segregar, colocar do lado. Porque, de fato, o problema do vizinho é melhor no vizinho do que no nosso. E essa sensação da sociedade de colocar o problema no outro canto faz com que a gente tenha uma segregação maior. E esse comportamento é refletido, inclusive, nos nossos gestores. Os gestores públicos, deputados ou não, congressistas ou não, enfim, todos esses gestores públicos que estão no poder instituído, eleitos, têm uma certa resistência para com medidas sociais. Mas não posso generalizar, porque no estado do Maranhão a gente ficou muito feliz com a possibilidade de que os gestores estão muito abertos para medidas inovadoras, para medidas como empreendedorismo social. E isso fez com que a gente tenha uma proximidade e a gente consiga trabalhar, inclusive, a questão de formação dessas pessoas. Mudar a mentalidade para que elas possam entender, de fato, o que é a prisão. Por que você é o agente estatal ressocializador? Quem é você? Qual é o teu papel diante da vida daquela pessoa? Não é só abrir e fechar uma cela e não é só punir. O seu papel também é de fazer um processo de trazer essas pessoas para uma realidade social diferente. E fazer isso, você precisa se cuidar. Se essas pessoas não estão cuidadas, elas não conseguem fazer bem para fora. E por conta disso, a gente também quer cuidar desse relacionamento, dessa pouca vivência que às vezes a gente acaba encontrando, mas que são vivências significativas para a mudança da mentalidade do funcionalismo público e da gestão pública sobre o sistema prisional. Excelente colocação. Bom saber e ótimo que o Maranhão, que aqui está tendo uma integridade, né? Que o sistema está aberto exatamente para poder fazer acontecer, né? Como eu falei, hoje nós temos aqui os dados técnicos, nós temos 11.200, hoje não, esse dado já está um pouco desatualizado, 11.236 mil detentos. Um déficit, isso além, o quê? Presos. Fora, ou seja, isso dá além da capacidade máxima, né? Então, assim, eu acho que esse tipo como eu venho dizendo, esse tipo de argumento que você fala, de colocação, é muito importante para as pessoas saberem que sabendo tratar o preso, o detento, e levando ele para a prática do empreendedorismo, de um curso, de um aprendizado, de ter como, depois saindo da prisão, ter como se manter, já é muito bom, né? Já um alto positivo para a família e para a sociedade também, né? E que nós sabemos, o que nós vemos do sistema prisional é que são presos dentro de uma cela, algo desumano, mas que não somos nós da sociedade civil que vamos mudar. Nós tentamos, exatamente com esse tipo de iniciativa, melhorar o comportamento humano, levar para as pessoas o que é importante e como saber tratar. E como você está falando realmente, saber tratar até o próprio profissional que está lidando com eles. Eu já tive contato com enfermeiras que tem que ter comprado um trabalho psicológico, porque elas também veem muita coisa. Elas passam e veem ali dentro do sistema prisional tudo acontecer. E que isso seja também, que seja levado a dizer que elas tenham um trabalho de acompanhamento psicológico, porque todos que trabalham nesse sistema, né, Igor, sofrem uma pressão grande, é o medo, é a questão onde mora, é a família, e a gente nunca sabe o que vai acontecer, não é isso? Sim. Mas continuando aqui nossas perguntas. Eu te pergunto, vocês aqui do Humanitas, vocês já têm cooperativa em quantos estados? Vocês atuam em quantas frentes atualmente aqui no Brasil? O Instituto
Hoje no Brasil a gente tem, além do estado do Pará, que a gente faz acompanhamento, teve uma suspensão lá por conta da intervenção militar, mas o estado de São Paulo, com a cooperativa fora, agora no Maranhão, e a gente tem perspectiva de ampliar para outros estados, provavelmente aí nos próximos dias a gente vai anunciar as próximas ampliações. Por quê? Porque nós temos uma parceria com o Conselho Nacional de Justiça que nos permite, dentro do eixo 3, do Justiça Presente, nós estarmos no âmbito nacional para poder atuar junto ao sistema prisional. Fato é que nós dependemos da articulação estritamente até com o executivo de cada estado, porque tratar com o poder executivo, tratar com os governadores, né, isso depende de toda uma articulação para que a gente possa chegar, de fato, à vida dessas pessoas de uma forma muito positiva. Existe um processo longo de documentações, tudo que é submetido para que a parceria seja algo, de fato, concreto e viável, lícito e oficial. Mas a gente tem a certeza de que, com o passar agora do coronavírus, a gente vai conseguir avançar em próximas cooperativas, em próximos trabalhos de empreendimentos sociais, seja dentro da cadeia ou fora da cadeia, porque a ideia também é ir muito além da vida dessas pessoas que estão dentro da cadeia, é atingir a família, a comunidade e trazer as pessoas para o processo de ter uma verdadeira renda que corresponda a um trabalho que ela faça sentido, que ela traduz suas vontades e que esse trabalho ele não só culmine no recurso financeiro, mas num processo de construção social. É extremamente importante. Eu te pergunto, vocês da Humanitas, da cooperativa aqui, dentro do trabalho que é executado, assim, são 57 mulheres, vocês enfrentam dificuldade, entre elas existe, porque aqui nós sabemos, em São Luís, existe problemas de facções, né? E existe isso dentro também, no trabalho ou não? Não tem nada a ver, vocês passam por um tipo de seleção, porque aqui a violência é muito grande e nós estamos numa cidade, no Nordeste, que existe não só aqui, mas no país, facções. A gente vê isso sempre no Jornal Nacional, nos jornais locais. Dentro do presídio, dentro da própria cooperativa, elas executando trabalho, existe esse tipo? Vocês conseguem sanar? Não existe violência entre próprias detentas? Como é feito isso? Isso é uma curiosidade como que funciona? Claro, no Brasil a gente sabe a constituição de várias facções criminosas, e eu falo que existem facções criminosas veladas, conhecidas, mas as facções criminosas que também estão no poder, que às vezes não é tão bem divulgada, né? Mas a gente tem aí facções criminosas a todo em torno, e a gente teve uma experiência por conta de São Paulo, de nós atuarmos exatamente no pavilhão que era faccioso, atuar exatamente com pessoas que estavam dentro do vínculo criminoso e que, por conta do trabalho, nós estabelecemos um diálogo com a unidade prisional porque a gente quer atingir aquele que está perdido para a visão comum da sociedade, exatamente essa pessoa que passa por fatores que o crime o abarca. Isso significa dizer que nós atuamos não só com as pessoas por conta delas fazerem parte ou não do crime, mas o nosso critério único e exclusivo é o critério da vulnerabilidade social. Nós fazemos uma avaliação junto com a equipe multidisciplinar, e aqui eu tenho que ressaltar que todo o trabalho depende de uma atuação multidisciplinar da equipe para que ocorra um sentido e efetiva entrega de um projeto que faça sentido para a vida dessas pessoas. É um processo de escuta longo e a gente faz, então, a inclusão. Respeitando as regras de uma unidade prisional, a gente escuta a equipe multidisciplinar, ela vai indicar quais são as dificuldades e a gente constrói junto com a nossa equipe e mais as outras equipes, nós construímos um trabalho que vai impactar a vida daquela pessoa que está ou não no crime, ou está ou não na facção, porque a nossa maior importância é a pessoa humana que está naquela condição. Mas é uma condição, e aí tem que deixar muito claro, uma condição que ela rompa efetivamente com o crime, com a facção, para que ela esteja participando, porque isso é um dos primeiros atos de validade dessa confiança de um novo processo. E na cadeia, a gente tem uma questão que é comum, vivida, que é assim, palavra dada para eles é palavra cumprida, ou para elas. E isso, quando elas dão a palavra, ou eles dão as palavras deles, eles cumprem. E por conta dessa força que a palavra exerce, a moralidade dentro do sistema prisional, as facções criminosas
não tem questionamentos. Por quê? Porque a gente está trabalhando com aquele substrato que é a pessoa que está presa, que é o substrato social de uma realidade que nem a facção sabe lidar. Porque a própria facção que tem interesse na pobreza ou na desestruturação da política pública, mas sabe do enorme déficit que ela tem para gerir internamente. Então o trabalho que a gente faz nunca é para beneficiar nem facção, mas a gente beneficiar a vida humana que existe por trás daquelas pessoas e atingir elas de uma forma a tirar elas, romper elas do vínculo criminoso. Em São Paulo, as presas chegaram a estar na porta da unidade prisional e falar assim, para mim o crime acabou e hoje eu estou no projeto, e expressar isso com outras palavras na linguagem do crime, mas que trouxeram à tona o grande engajamento, porque elas se conhecem, elas abraçam. Eu vou convidar as pessoas a assistirem os vídeos que a gente tem tanto no YouTube como na página do humanitas360.org. Vocês vão conseguir visualizar lá toda a história dessas pessoas. Depois a gente coloca aqui nas mensagens. Colocar. Igor, ótima colocação falar de facção. Por que eu fiz esse questionamento? Porque aqui em São Luís, e acho que no Maranhão está havendo muito isso. Eu também faço parte de um projeto social, que é o projeto Mulheres de Verdade, e eu tenho ido para dentro dos bairros com várias pessoas, né? E a gente tem visto questionamento exatamente dessa problemática de facção. O que está ocorrendo? Os bairros aqui, os bairros já que existe maior vulnerabilidade, e as pessoas chegam, doutora, olha, daqui para cá, é facção A, facção B. Então, para o meu filho estudar na facção A, eu tenho medo, já tirei ele da escola, tive que botar aqui embaixo. Ou então, olha, não é todo mundo que tem trânsito aqui, tem trânsito lá em cima. Aí eu te perguntei, imagina na prisão, na unidade prisional, que existe isso, né? E aí eu te coloquei essa pergunta até para esclarecer, que está havendo muito esse questionamento e a gente vê que, apesar da pandemia, da ordem de fica em casa, aumentou a violência. Aumentou a violência tanto contra a mulher, né? O índice de violência contra a mulher aumentou demais, e a violência, os assassinatos aumentaram, os números de assassinatos aumentaram, os crimes aumentaram, né? E a gente vê, sim, que o fica em casa do governo, eles queriam inserir na nossa cabeça, lógico, uma doença que ainda está aí e que nós temos que respeitar, porque realmente levou muitas vidas, nós estamos ainda com esse problema, né, na pandemia, a curva ainda não abaixou em vários estados, mas as pessoas têm que ter a consciência também que o governo tem que levar a informação correta para aquela área de vulnerabilidade, seja ela dentro de uma prisão, do cárcere, do privado, no sistema prisional, seja ela aqui na cidade, seja ela solta. Qual o tipo de informação que eu digo? Exatamente essa a importância. Olha, nós estamos aqui para fazer nosso papel, nosso governo, e temos que oferecer segurança para vocês. Então, vamos explicar, tanto dentro do presídio, como dentro aqui fora para vocês. E tentar minimizar esse problema de facção, porque isso está afetando já a vida de várias pessoas. Eu tive contato com mães que tiraram filhos do colégio. Imagina lá dentro da unidade prisional. Tive notícias que, olha, um preso aqui, mataram o pai dele aqui porque ele estava lá dentro, estava em outra facção. Então, são notícias que você fica alarmado, né? E como eu te digo, você que trabalha com direito penal sabe muito mais do que eu. E a gente realmente fica alarmado um pouco com esse tipo de notícia de facção. Mas eu só queria fazer esse comentário para a gente poder também ter uma visão da realidade de como é o nosso país e o nosso estado aqui no Maranhão. Então vamos voltar. Importante dizer, mas é importante dizer que na unidade prisional aí do Maranhão, na feminina, né, da capital, ela, por ser uma unidade única, e a gente teve, lógico, conversas, né, e a gente percebeu que o controle estatal é muito perfeito e organizado. E aí eu tenho que parabenizar a própria doutora Wilma, que é a diretora, e a sua equipe, que tem trabalhado muito com aquelas mulheres, e a equipe multidisciplinar, os terapeutas ocupacionais, o pedagogo, a psicóloga, que tem feito um trabalho incrível naquela unidade prisional, ao modo de que nós não temos ali grande incidência de facções criminosas, um pouco diferente do estado de São Paulo, porque o estado de São Paulo, as facções são mais unitárias, né, tem territórios mais demarcados, mas na região norte e nordeste a gente tem uma gama de facções que disputam ainda territórios. A gente sabe do histórico da região de Pedrinhas, a gente sabe do contexto todo em que se deu tudo isso, mas a gente tem uma única certeza, que
essas mulheres, quando elas passam a fazer parte do projeto ou fazer parte de algo que pertence à vida delas, elas se doam. E é toda essa oportunidade pela qual ela precisa, de fato, para que ela consiga fazer parte do sistema de economia criativa da própria realidade de vida dela, e a partir do seu empreendedorismo por necessidade, levantando o paradoxo sobre prisão, construindo um processo de engajamento e criando um processo aí efetivo de emancipação, para que quando ela saia da prisão ela consiga de fato traduzir isso não só na renda, que é através do cooperativismo que a gente organiza, porém, além da cooperativa, ela consiga atingir a realidade da comunidade, porque ela lá atrás aprendeu que fazer intercooperação, comunidade, organizar o espaço, fazer um processo de ressignificação é necessário em todo lugar hoje, e principalmente na atual conjuntura que o Brasil vive. É verdade. Igor, e tu queres falar em relação ao sistema prisional no Brasil? Já falou em São Paulo, Maranhão, mas qual é a tua mensagem que tu deixa também para as pessoas da sociedade ter uma outra conscientização, até para outros estados, que eu sei que tem pessoas aqui de Belém, do Rio, que eu conheço, que já entraram, e o que eu gostaria, o que tu dissesse também para elas em relação a isso, né? Sim, primeiro que o sistema prisional tem uma ligação estrutural com o racismo. Lá atrás, o mundo viveu um processo em que colocar pessoas negras dentro de espaços confinados para que fosse extraído da vida dessas pessoas a força do trabalho. O mundo passou por um processo de mundialização em que a economia foi fragilizada e o processo em que o Estado passa a não estar mais o bem-estar social e afasta o processo do bem-estar social para um processo somente econômico, trouxe um novo modo de punir. Um novo modo de punir que é constituído exclusivamente na responsabilização individual. E a minha mensagem disso tudo é dizer para as pessoas que o medo que se estabelece na sociedade é porque nós queremos manter, infelizmente, esse individualismo. A ideia que nós temos que trabalhar cada vez mais é a conexão, a intercooperação, a autonomia da sociedade, o agrupamento social, começar a participar da sua própria realidade e fazer com que essa participação ocorra demanda políticas públicas, mas também, além das políticas públicas, demanda da vontade e reconhecimento do entendimento sobre pena, prisão, sobre cárcere, sobre a situação da mulher. Passamos por um período no Brasil de ditadura há não muito tempo atrás e a gente tem um Estado altamente militarizado. Dialogar com o Estado militarizado, que mata mais pessoas, e inclusive pessoas negras que são pobres, periféricos, não dá para caminhar com o discurso de um Estado democrático ao lado de uma polícia militarizada. E, do outro lado, a gente também tem que levantar a bandeira e dizer assim, nós não temos mais que construir prisão, nós temos que construir mecanismos de engajamento da sociedade dentro do espaço prisional para tirar essas pessoas com projetos sociais de impacto, com realidades constituídas naquele mapeamento a nível Brasil ou a nível regional, que façam sentido para a construção social daquela realidade ou para a elevação econômica e retirada da vulnerabilidade social. A grande e maior preocupação hoje da nova forma de punir, infelizmente, está simplesmente em segregar, em colocar de forma arcaica as pessoas dentro de espaço confinado, assim como foi na época da escravidão. A gente tem que mudar esse time, virar a chave para entender que existem pessoas lá. E a prisão não é só as grades, a prisão é maior. Existem prisões mentais que fazem hoje pessoas acreditar que armar a população é o meio de ganhar o conceito social e controle e pacificação. Existem pessoas também que vão acreditar, e essas crenças vêm da onde? Nós temos que entender o processo histórico em que o Brasil passou e a partir disso a gente construir, a partir do nosso engajamento, a nossa vontade, não individualista, mas comunitário, de transformar aquela realidade em algo que parece negativo por estar na cadeia, mas uma realidade positiva de colocar esse indivíduo de volta para a sociedade de uma forma integralizada, ressignificada. Eu sei que muitas das vezes as pessoas vão nos falar assim, olha, mas vocês que trabalham com o mundo do crime são pessoas que estão ligadas ao crime, ou o mundo do crime é só bandido bom, bandido morto. As pessoas vão dizer por diversas vezes isso, porém, nós temos que ter a clareza de que existem pessoas ali. Não trabalhamos para o crime ou no crime.
mas a gente trabalha para o ser humano, porque todos, indistintamente, cometem erros e acertos na vida. E esses erros e acertos, a grande diferença é a oportunidade criada para a gente ressignificar o processo através do erro que essa pessoa passou. E esse erro faz com que a sociedade hoje, infelizmente, queira que o erro esteja do lado de lá, nunca do lado nosso. Mas tudo que o cárcere traduz é um erro que a sociedade mesmo alimenta. E a gente tem feito aí um processo gigante de tentar ressignificar a pena prisão através desse empreendedorismo social e engajado. Que ótimo. Eu complementando a tua fala, e digo mais também que essa questão do empreendedorismo social, que as pessoas tenham consciência que está sendo feita dentro de uma unidade prisional, exatamente como você falou, para tentar ressocializar e colocar aquelas pessoas terem mais oportunidade dentro da sociedade. Voltar a ser cidadão, voltar a ser valorizada como ser humano, como cidadão. E que todos nós temos que ter essa visão. Como eu também faço parte de outro projeto social, eu sei que não é fácil você trabalhar com o ser humano, você inserir esse tipo de educação cultural nas pessoas. Mas eu peço até, inclusive, todos que estão assistindo, que dêem essa oportunidade. A Humanitas, a cooperativa Cuxá, é uma iniciativa de mulher, presidida por uma mulher, pela Patrícia Vilela, e que tem um excelente objetivo, todo o grupo. Quero parabenizar, porque não é qualquer pessoa que tem esse intuito de querer melhorar, de querer levar um trabalho, né? E não é fácil, dentro do sistema prisional. Eu vejo aqui fora, nos trabalhos sociais, a dificuldade, imagina lá dentro, né? Então, eu queria parabenizar vocês com toda a estrutura, com todo o belo trabalho que está sendo feito. Dizer que eu vou querer estudar mais o trabalho, que eu vou querer me inserir. Estou à disposição. Queria abrir para as perguntas, se as pessoas querem saber se... Eu queria agora abrir para as perguntas, e se alguém quer fazer pergunta, eu acho que alguém já fez aqui, não? Alguém só fez um Eu comentário. só queria, enquanto as pessoas estão fazendo perguntas aí, só agradecer que tem várias pessoas de São Paulo, interior de São Paulo, que nos acompanham aqui, né? Lorene, aqui a Adriele, a Ivonete, Carolina, lá de Belém do Pará. Olha, estou muito feliz e ter a grata satisfação de a gente conversar um pouco sobre esse tema. Eu sei que eu não vou conseguir falar o nome de todo mundo aqui, mas eu sei que cada uma dessas pessoas, a Patrícia Maranhão, todas as mulheres que estão aqui, Smith, isso, são também pessoas que têm um carinho muito especial. E a gente tem aí um desafio até de engajar a juventude. Eu falo porque sou jovem e estou dentro de um processo de estudar, me dedicar e debruçar estudo para a política pública, entender como melhorar a vida social das pessoas, porque é dessa sociedade, dessa vontade de transformar, que a gente consegue efetivamente criar mecanismos que vão atingir a vida de todos. A gente quer trabalhar com cárcere, mas trabalhar também com a mente de quem julga, que é o juiz, quer trabalhar com a ideia, a mentalidade de quem está na sociedade, porque essa pessoa que não tem hoje trabalho, a tendência de estar no crime é muito grande. Enfim, são vários fatores que a gente precisa refletir e a gente continuar trabalhando. Se tiver perguntas, eu sigo à disposição. E eu concordo aqui que disseram para mim aqui assim, que a educação é capaz de mudar a realidade. Sim, de fato não há outra resposta melhor do que a educação. E esse processo educacional, ele é holístico, ele não passa só por uma formação dentro de um critério formal, assistir aula, mas é o processo de você fazer parte da construção da sua realidade e fazer com que a educação ela faça sentido para aquilo que a pessoa vive. E a educação corresponder ao que a pessoa vive para que ela possa mudar de um patamar. E esse processo todo é um processo de empreendimento. É cada vez mais a gente empreender inovação dentro de todos os espaços, sejam vulneráveis ou não. Adolescentes, crianças, todos passam por um processo educacional, mulheres, e cada vez mais que temos educação, mais a gente é libertado da prisão que amarra a cabeça, a alienação, né? Infelizmente, o processo de ficar dependentes de certas medidas públicas, e esse processo com a educação a gente consegue inverter. As pessoas passam a exigir, a ocupar o espaço público. Por isso que o Brasil tem muito a crescer na educação do país. Muito. Educação é a base de tudo. A gente vê com a educação, a gente sabe o que é importante dentro de casa, nos valores, tudo, né? Saneamento básico e principalmente a violência. Se você tem a educação dentro de casa, você já se torna um ser humano melhor dentro do ambiente escolar.
e seja o que for na vida de cada um, né? Olha, agradecer também a Patrícia, que está nos elogiando aqui. A tua mãe diz que ela tem orgulho de ser tua mãe. A minha já mandou Ah, minha mãe está aí? Que bom. E agradecer a todos os nossos ouvintes. Ninguém quer fazer perguntas sobre o sistema prisional, até agora ninguém está fazendo. Nós temos quantos minutos? 4 minutos aqui para encerrar a nossa live. Igor, então, olha, eu quero te agradecer de coração o teu convite, tu aceitar o meu convite e dizer que vamos fazer novas lives. Eu gostei demais da nossa conversa, tu esclareceste bastante aqui para as pessoas de São Luís e para outros estados aqui, exatamente como é feito o trabalho no sistema prisional, e eu tenho certeza que só tem a crescer. E quero agradecer a todos que estão participando. Agora eu passo para você também agradecer, já até agradeceu, para a gente poder Sim. se despedir. Eu quero agradecer primeiro a doutora Carla pela oportunidade de a gente conversar e dizer que também a gente pode estabelecer um fluxo aí de várias conversas específicas em temas técnicos que dá para a gente trabalhar, não só sobre cooperativismo e empreendedorismo, e dizer assim, obrigado para cada uma das pessoas que acompanharam aqui, aquelas que nos assistem e também aquelas que passaram por aqui e sentiram um pouco desse recado de que é fazer parte de uma sociedade que cada vez mais dissemina um bom conhecimento, a cultura da paz. A cultura da paz para reconstruir novos laços, novos caminhos para um país melhor. Essa cultura que passa não só pela educação, mas a economia criativa e pela inovação. Eu desejo para vocês um grande abraço, que Deus abençoe todos vocês e que logo, estou com saudade de estar em São Luís também, estarei no Maranhão e nos outros estados, pessoas de vários estados que estão aqui, logo a gente vai poder se encontrar de forma presencial e um abraço assim eterno de coração e gratidão. Obrigada. E que a gente se fala, fica com Deus e abraço todos aí, viu? Estamos aguardando vocês aqui para comer com chá. Sim, exatamente. Beijo, gente. Obrigada a todos. Beijo. Patrícia, Giovana, mamãe, todos aí. Beijo. Até mais. Todo mundo. Tchau, tchau. Tchau.